Eu queria voltar no tempo e eu esqueci de avisar que eu ia voltar no tempo. Então não tem aquela musiquinha. Então vai assim. Sei. Tá? Então a gente tá voltando no tempo. Vamos voltar no tempo para setembro de 2016. Em setembro de 2016, o presidente Michel Temer mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória que mexia no ensino médio. E essa proposta, ela foi a mudança mais estrutural, mais relevante na educação pública e privada do Brasil em 20 anos. Negócio importante, não é perfeita, daria para ter feito melhor, tinha um monte de reparo e tal, mas foi para lá, andou. O texto, ele mexe no ensino médio, fazendo o seguinte: 60% das disciplinas comuns para todos os alunos e 40% para que os alunos se aprofundem numa área de interesse dele. Linguagem, matemática, ciências humanas, ciência da natureza, ensino profissional, enfim. Como tem algumas universidades já há algum tempo, né? Funcionando dessa maneira. Então, é um conteúdo importante. Ele oferece um aumento na carga horária. Hoje em dia, os alunos no ensino médio estudam 5 horas por dia. Nos países mais avançados é 6, 7 horas por dia. E os estados têm um prazo para até 2022 ir aumentando para 6 horas por dia, depois 7 horas por dia. É um negócio bacana, um negócio interessante. A intenção é criar o tempo integral. Aluno, o estudante, o jovem tem que estar na escola, né? Bom, esse projeto ele foi proposto pela área certa, que é o Ministério da Educação. Ele foi apresentado pelo presidente da República à instituição que interessa, que é o Congresso Nacional. Ele foi avaliado pela Câmara, ele foi avaliado pelo Senado, recebeu mais de 500 emendas, 500 e muitas. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. Aí, em fevereiro de 2017... ele foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Então eu estou falando de alguma coisa que começou há 3 anos e meio, setembro de 2016, e há 3 anos virou uma lei. Enfim, governo discutindo o que interessa, Congresso discutindo o que interessa, numa área em que a gente é muito fraco no Brasil. A gente sabe disso. 27% dos alunos no ensino médio sabem português. O que é um absurdo, porque saber português devia ser 100%. Não pode ser menos do que 100%. 7% sabem matemática. É um desastre. Nós temos um problema gravíssimo. 62% dos estudantes do ensino médio não podem ser considerados plenamente alfabetizados. Isso é inacreditável. É uma distorção, é um troço horroroso e tal. Tudo muito bacana, tudo muito bonito. A gente voltou no tempo para 2016, a gente voltou no tempo para a sanção do projeto em 2017, agora voltemos para os dias de hoje. E aí a gente olha para a pauta do Supremo Tribunal Federal, que foi anunciada, a pauta, né? O ministro Dias Toffoli definiu a pauta para 2020, e quando você vai olhar, tem um monte de coisa lá para discutir, uma montoeira de dados, lei de responsabilidade fiscal, um monte de coisa importante. Tá lá o quê? A reforma do ensino médio. Como assim? É a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio que foi apresentada para o Congresso Nacional, que foi votada pelo Congresso Nacional, ela está no Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para ser avaliada se vai ou se não vai. Vingar. E o que está em debate? O Supremo Tribunal Federal vai julgar a legalidade do recurso usado pelo governo, que foi uma medida provisória, por entender o governo que aquilo era um assunto urgente. 27% dos alunos só sabem português, 7% dos alunos sabem matemática. Não existe nada mais urgente do que isso. Mas o Supremo Tribunal Federal recebeu uma demanda do PSOL, um partido que era de oposição ao governo Temer, continua a ser de oposição, ele era contra a reforma, perdeu no voto, foi para onde? Para o tapetão. Tapetão. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes é isso, é um grande tapetão. O PSOL entrou com uma ação alegando que não tinha urgência. Não precisava ter sido medida provisória. Até porque tinha inclusive alguns projetos, desde 2013, alguns projetos de lei tramitando. Estavam parados, né? Mas o partido alegou que um tema complexo como esse não pode ser feito por medida provisória, que considerou pouco democrática. Debatido na Câmara, debatido no Senado, 500 emendas, uma mega discussão.
e não foi democrático. Para o PSOL, né? Aí o PSOL argumenta que tem jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que permite ao Supremo fazer o controle judicial dos critérios de urgência de uma medida provisória. A Procuradoria-Geral da República, na época dirigida pelo Atirador-Geral da República, o Rodrigo Janot, criticou a medida provisória e deu lá o seu parecer dizendo que não devia ter a medida provisória. A OAB, que eu não sei porque que se meteu nessa história, também resolveu falar a mesma coisa. E argumentando o Janot e a OAB que a reforma do ensino médio é inconstitucional. Inconstitucional. Ou seja, o governo mandou um negócio para um assunto fundamental, recorreu a um expediente para agir mais rápido, mas não é um expediente antidemocrático. O Congresso, que tem um setor, uma comissão encarregada de avaliar a constitucionalidade, entendeu que aquilo era constitucional. A Câmara tem, o Senado tem. E eles entenderam que deviam votar. Votaram, aprovaram e vai parar no Supremo Tribunal Federal. Que deveria dar uma banana para o PSOL. Vai catar coquinho, vai resolver seus problemas internos aí, né? Vai ganhar a eleição, elege o presidente da República, faz uma bancada. Mas não. Então, a loucura a gente corre o risco de ver o Supremo Tribunal Federal na pauta, que vai ser votada em março, abril, né, essa discussão, derrubar o ensino médio, a reforma do ensino médio. Pode acontecer. Derrubar a reforma do ensino médio. Tem gente que está observando e diz, não, dificilmente vai derrubar, porque afinal já foi sancionado pelo presidente, já começou a entrar na corrente sanguínea do sistema de ensino, as escolas, as secretarias de educação, todo mundo já começou a se mexer. Mas está na pauta do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, que era o relator, já liberou. Então, a discussão aqui, que eu acho importante, é evidente que o Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental no país, vital, que é garantir a constitucionalidade dos atos e de uma forma geral. Nada do que agride a Constituição pode seguir em frente, é evidente. Mas a lógica que está por trás dessa discussão é imaginar que o fato de o presidente da República ter adotado a ideia de urgência num assunto que pode ser considerado urgente, mas que o PSOL entende que não é urgente, vai entrar num debate que de repente cai. A Casa do Povo, que é o Congresso Nacional, entendeu que o assunto era importante, era urgente, e agora pode cair esse negócio. Quer dizer, é o Supremo Tribunal Federal perdendo o nosso tempo, investindo o nosso tempo em, eventualmente, colocar a gente no atraso, que é derrubar a decisão, pedir que seja enviado um projeto de lei. Esse projeto de lei vai para discussão e nós vamos perder quanto? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não é urgente? O ensino no Brasil não é urgente? Qual é o conceito de urgente? Urgente é só quando tem uma enchente, como a gente está vendo vários casos no Brasil agora. Urgente é só quando você tem uma doença grave, como o coronavírus. Qual é o conceito de urgência, né? E está lá. Não faz o menor sentido imaginar que os senhores ministros podem se meter nessas coisas. A gente está numa situação em que os 11 ministros togados lá precisam entender que o mundo não é aquela casa. A reforma do ensino médio, ele não mexe na Constituição. Se mexesse na Constituição, teria sido uma emenda constitucional. É um projeto de lei, é uma medida provisória que se transforma numa lei, né? Eles não podem simplesmente resolver, não, o ensino no Brasil não tem pressa. Então, é importante que a gente olhe para aquela casa e comece a pensar o seguinte, vem cá, será que o Supremo Tribunal Federal, será que não chegou a hora da gente começar a olhar para o Supremo Tribunal Federal e avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal? E eu não me refiro às coisas de ocasião, não. As coisas de ocasião, por exemplo, tem gente que acha que tem que ter mais ministro no Supremo Tribunal Federal, coisa que já se fez no passado, com uma forma de você mexer na composição. Está mais ativista, menos ativista, mais garantista, mais caprichoso, como é que chama aquele? Garantido e caprichoso. Cara, garantido e caprichoso, está mais garantido, está mais caprichoso, então vamos mudar para cá, mudar para lá. Não é isso. Tem gente falando, não. A PEC da Bengala, que lá atrás aumentou de 70 para 75 anos a expulsória dos ministros, vamos voltar para 70 anos, aí já troca logo um monte de ministro
e a gente faz um arrastão ali, já muda um monte de... Não é isso, não é a gente entrar nesse tipo de ação. O Supremo Tribunal Federal é montado de um jeito muito organizado, muito razoável. O presidente da República indica, se o Senado fizer a sabatina, a gente tem os melhores lá dentro. Se não fizer a sabatina, nós podemos ter alguns dos piores também. Fazer o quê? Mas aí são as instituições deixando de fazer o seu trabalho. Numa entrevista que deu recentemente, o ex-ministro do Supremo, Francisco Rezec, que foi de Haia, ele comenta o seguinte, que lá em Haia, 15 autoridades, 15 juízes discutiam assuntos que são da maior relevância, assuntos de guerra, uma confusão, e eles chegavam a decisões unânimes, em 15, de lugares os mais variados. Ele ficou 8, 9 anos lá em Haia, e ele viu decisões unânimes sendo tomadas. E os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, os nossos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, são 11 ilhas. Eles fazem o que eles bem entendem com aquelas decisões monocráticas. A gente viu a palhaçada que aconteceu agora recentemente. O Toffoli tomou uma decisão adiando por 6 meses o juiz das garantias. Mas é porque, afinal, o Congresso Nacional entendeu que deveria ser tomada a decisão do juiz da garantia, devia ser implementada em 1 mês e não ia dar tempo. Não ia dar tempo, aí o nosso querido curador da democracia vai lá e diz, não, agora eu quero que seja 6 meses. Aí vai o Fux, que ficou bravinho, aí o bravinho pega e fala, não, 6 meses não, indefinido. E cabe a ele colocar isso em pauta, então está indefinido. Quer dizer, posto que os 6 meses está dentro do indefinido, não custava nada ele deixar os 6 meses, já que o outro fez a intervenção. Mas não, foram lá e fizeram isso. Toda hora a gente vê uma cena dessa envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal na sua disputa por vaidade. E o Brasil não tem espaço para ver isso acontecer. Os ministros do Supremo Tribunal Federal disputando vaidade para saber quem é que é mais bacana, quem é que sabe mais direito. Naqueles votos ridículos e longos, eles escrevem um livro por julgamento. Um livro por julgamento. E não é um livro bom, não, um livro chato por julgamento, porque eles poderiam votar não só de maneira mais rápida, mas numa linguagem que a sociedade entendesse. Poderiam, mas não, eles querem falar naquele idioma análogo ao português por várias e várias horas, porque eles estão sendo transmitidos pela televisão. Talvez a transmissão dos julgamentos do Supremo tenha sido o maior mal causado ao funcionamento da Suprema Corte Brasileira. Não precisaria daquilo. Aquilo não é sinônimo de democracia. Fica lá aquela televisão e eles se comportam como atores de um reality show, falando aquelas coisas inúteis, quando na verdade deveriam discutir as questões centrais. E aqui tem uma questão central. Existe ou não uma urgência na reforma do ensino médio? Se existe, por que o funcionamento do Supremo não é o seguinte? Alguém, como isso acontece na Suprema Corte Americana, acho isso maravilhoso. Eles decidem, por 4 ministros, eles falam o seguinte, nós não vamos estudar esse caso. Não vamos estudar. Por quê? Porque a gente entende, nós 4, não monocraticamente, nós entendemos, nós 4, que não cabe discutir. Porque não é o caso de fazer um debate aqui na nossa casa em torno de algo que é da alçada de outro poder ou uma decisão de instância inferior que a gente vai deixar mantida. E eles selecionam os casos que eles vão julgar. Aqui não. O PSOL, um partido qualquer, resolve entrar com uma ação na justiça, pronto, trava a justiça, porque quem define a pauta do Supremo Tribunal Federal não é o Supremo Tribunal Federal. Quem define a pauta do Supremo Tribunal Federal é quem entra com uma ação na justiça. Entrou, empilhou. Eles têm que julgar, eles têm que se manifestar, eles têm que se posicionar. Mas por que tem que ser assim? Não deveria ter que ser assim. É assim porque o nosso Congresso permite. É assim porque os nossos ministros do Supremo permitem. E está todo mundo muito confortável com isso. Porque nessa hora vigora um mundo paralelo do poder. E que a gente tem um assunto da maior gravidade. A maior parte dos estudantes do ensino médio no Brasil não pode ser considerada plenamente alfabetizada. Uma parte ínfima dos estudantes do ensino médio conhecem matemática. Gente, 7% de domínio da matemática. De cada 100 alunos, só 7 sabem matemática. Não existe nada mais urgente. Como é que a gente vai virar uma Coreia? Como é que a gente vai virar um Japão? Como é que a gente vai virar um Chile? Como é que a gente vai virar um Uruguai? Uma Argentina?
de qualidade do ensino se a gente não consegue ter o domínio das ferramentas básicas. A nossa língua pátria, bom, nosso ministro também não tem, né? O domínio da língua pátria. Alguém pode dizer, puxa vida, mas sem o domínio da língua pátria dá para virar até ministro da educação. Não levem isso como exemplo, isso é uma distorção. Esse camarada está lá por um equívoco, né? Um erro do presidente da República ter escolhido um ministro ruim. Aí ele foi corrigir e colocou um ministro pior. Então tivemos o ruim e agora temos o pior. Aconteceu. Espalha fake news, faz gracinha, e trabalhar que é bom mesmo para melhorar o ensino no Brasil, ele não trabalha. Não é um camarada... não é que ele não faz a diferença, ele faz a diferença, mas ele faz a diferença para pior. Ele não está aglutinando os debates, enfim. Mas não é um bom exemplo, não. Ele vai passar, vai acabar saindo desse cargo, porque está fazendo muita lambança. Mas não dá para a gente conviver com essas estatísticas. E entenderam os gestores do ensino no Brasil e os responsáveis pelo ensino, leia-se Ministério da Educação, leia-se Presidente da República e leia o Congresso Nacional, que era preciso tomar uma providência. Tomaram uma providência e agora o Supremo Tribunal Federal tem o poder. Nenhum deles foi eleito para fazer política pública. Isso aqui é política pública. Não é um assunto constitucional. É claro que eles vão transformar isso num debate constitucional. Será a medida provisória o instrumento adequado para fazer uma transformação no ensino médio no Brasil? Pô, que discussão bizarra. Quem é que se sentiu agredido com isso? As corporações e um partideco que resolveu ficar bravinho porque perdeu, não está no poder. Ao dia que estiver no poder, tome as decisões e alguém vai brigar contra eles na justiça e eles vão ter o privilégio de dizer, não, isso aqui é uma política pública. Aqui é uma política pública, não é uma agressão à Constitucional, à Constituição. Quem falou que transformar o ensino médio no Brasil é uma agressão à Constituição? Pelo amor de Deus. É considerada essa reforma do ensino médio uma das melhores coisas já feitas nos últimos 20 anos, acabei de dizer. Então, por que esse debate no Supremo? E a pauta do Supremo está lá. Aliás, abrir a pauta do Supremo é uma aventura, porque você abre a pauta do Supremo, a quantidade de coisas que eles vão discutir, o poder que eles têm nas mãos, é um negócio extraordinário. Não dá para você ter uma bomba atômica, o direito de apertar o botão, e apertar 150 vezes por ano o botão da bomba atômica. A Coreia do Norte não faz isso, entendeu? O Irã não faz isso. Por que o Supremo Tribunal Federal faz isso? Fica apertando o botão da bomba atômica toda hora e fica a gente todo atrapalhado falando o que será que vai sair do Brasil? Insegurança jurídica, ativismo, desconexão com a realidade. Não adianta vir com esse papinho de que está fazendo justiça. Não está fazendo justiça coisa nenhuma. Está exercendo o seu poder, tentando mostrar que manda mais no país do que os outros dois poderes que foram eleitos. Foram eleitos pela sociedade. O Bolsonaro tem 57 milhões de votos. Todos os presidentes que vão ser eleitos daqui para frente vão ter 57, 60 milhões de votos. Isso tem que ter um valor maior para fazer política pública. Não pode o Supremo Tribunal Federal agora ficar mandando no país. Nós temos que ficar de olho nisso.